Olá, sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu vou continuar com vocês falando sobre questões modelo de natureza, tá? Essa é a parte 2 dessa série de vídeos, então se você não viu a parte 1 ainda, corre lá ver pra não ficar perdido no que tá acontecendo, tá? Porque você vai somar. A ideia é construir aquele e-book que eu disse sobre várias questões modelo pra você revisar ao longo do ano, garantir que tá no seu cronograma, tá? Esse tipo de matéria. E chegar perto da prova sabendo tudo o conteúdo assim que mais cai mesmo, lógico, fora as surpresas que vão aparecer na prova. Então, vamos lá. Se você gostar desse vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like e me segue no Instagram, @claudiamed, pra me ajudar aqui a crescer, a levar esse material pra mais gente, tá bom? Como eu fiz no vídeo passado, eu deixei no link da descrição desse vídeo aqui o acesso ao PDF pra você me acompanhar ao longo do vídeo, tá? É das questões que eu vou falar aqui, mas também tá lá no meu drive no Instagram, @claudiamed, pra você não perder nada, assim, conforme eu vou falando, tá bom? Então baixa o PDF e volta comigo no vídeo aqui pra gente analisar esses conteúdos que caem bastante. Então vamos lá. A primeira questão modelo, o tema modelo que cai em naturezas que eu vou falar nesse vídeo é relações ecológicas. Tá lá na página 13 do PDF, tá bom? Eu deixei ali como eu fiz nas outras questões, né? Tá tudo junto aqui, por isso que começa na página 13. Umas dicas, digamos assim, pra você, o que você tem que focar nesse tipo de tema, tá? O que você tem que lembrar de aprender, assim, não pode esquecer mesmo. Coloquei isso pra todos que eu vou citar aqui, tá bom? Primeiro, eu coloquei ali, você precisa ter em mente as relações ecológicas harmônicas e desarmônicas. Conhecer elas e conhecer exemplos, assim, que o tempo todo tá sendo cobrado, tá bom? Que cai geralmente esses exemplos o tempo todo, tá bom? Eles dão uma variada, mas não tem como variar tanto dessas relações ecológicas. A primeira questão que eu coloquei aqui é Enem 2014, na terceira aplicação do Enem 2014, teve uma questão de relação ecológica, e ela coloca ali, a relação descrita é um exemplo de e lista, tá? Geralmente esse tipo de questão vai fazer isso. Dá um textinho, fala ali uma relação ecológica que aconteceu e fala qual é ela. Você tem que escolher uma das alternativas, tá? Então, se você souber o que significa predatismo, competição, mutualismo, inclinismo e comencialismo, souber o que representa cada um delas, você vai conseguir identificar o que o texto está falando, tá? Vamos para a próxima questão. Enem 2019. Tá, questão 112. Temos de novo um textinho e daí fala: essa ladroagem está associada à relação de e lista de novo. Então é uma questão bem padrão, assim, que pode aparecer na sua prova, tá? E não compensa errar, né? No meus flashcards que eu fiz, eu garanti que tá lá todas essas relações ecológicas pra você estar sempre revisando, porque é muito importante você saber o que tá acontecendo, tá bom? Aí nós tivemos de novo uma questão no Enem 2019 na reaplicação, questão 111. Novamente, essa interação ecológica pode ser classificada como? Aí tá ali, ó, comencialismo, amensalismo, mutualismo, parasitismo ou simbiose. Simplesmente saber o que significa cada uma dessas relações, saber o que está acontecendo quando entre dois animais, né, ou duas plantas, quando tem essa relação, você consegue identificar ali no pelo texto e marcar a opção correta. E, para quem não sabia, né, quem não fez como eu a reaplicação do Enem em janeiro desse ano, Enem 2022, caiu uma questão também de relações ecológicas. Entre as larvas do vagalume e dos insetos alados, estabelece uma relação ecológica de... Aí tá ali listado. Você vê que é muito, muito padrão, tá? Relação ecológica vai ser cobrada assim. Então, se você sabe quais as relações ecológicas mais importantes, que geralmente caem no vestibular, e exemplos de cada uma delas, fica muito fácil resolver esse tipo de questão, tá? Não compensa perder, não. Aí vamos para a próxima questão modelo, né? Tema modelo de natureza. Primeira lei de Ohm e associação de resistência. Eu coloquei junto porque lei de Ohm ela vai cair ali misturada com potência, às vezes com resistência, mas é bem importante você conhecer principalmente e saber aplicar, lógico, essa fórmula. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Conhece essa fórmula? Não conhece? Então, se você não conhece, vai lá entender sobre ela, ou garanta que tá no seu cronograma, tá? Essa forma, essa relação que você vai estudar, porque é importante e parece em toda a prova, tá? E além disso, quando você pensa ali em tensão igual a resistência vezes corrente, essa resistência geralmente ela é cobrada como resistência equivalente, tá? Então você precisa saber. A associação de resistores em paralelo, como que resolve? Em série, como que resolve? É diferente, então você precisa saber diferenciar e saber calcular dependendo da forma que está associado.
Primeira questão que eu coloquei aqui, Enem 2016. Basicamente era entender ali o desenho que é meio formato sorvete e ver o que tá acontecendo e fazer a resistência equivalente, tá? Basicamente era só fazer a resistência equivalente. A relação, né? A razão. É a resistência equivalente de A entre A, o ponto A e B, e o ponto B e C, tá? Então você tem que conseguir enxergar, desenhar de uma maneira que fique mais fácil, tá? Porque cai, é cobrado esse tipo de questão e ele dificulta no desenho. É basicamente dificultar no desenho, porque você sabe a fórmula, então vamos fazer várias questões desse tipo para calcular a resistência equivalente, não importa a fórmula do desenho, tá bom? Nós temos agora, Enem 2017. Em 2017 era basicamente aplicar essa questão aqui, basicamente aplicar aquela relação. Tensão é igual a resistência vezes corrente, tá bom? Bem tranquilo esse tipo de questão. Você só tem que saber aplicar a fórmula, tá, corretamente. E no caso aqui, saber a ordem de grandeza ali do que tá acontecendo. Mas é uma questão bem tranquila, assim, não pode ser considerada uma questão muito difícil, tá? Um fácil ou um médio. Próxima questão desse tema, Enem 2018, no caderno amarelo, questão 106. De novo, calcular a resistência equivalente. Lógico que ali ele vai estar aplicando uma pressão ali num ponto e daí ele fala qual a resistência equivalente provocada no toque que fecha o circuito no ponto A. Então, fechou o circuito no ponto A. Fechou o circuito. O que aconteceu ali com aquela resistência que está entre A e B? Tá funcionando ou tá em curto? Então, isso você tem que saber, tá? E depois calcula ali. Quem tá em paralelo, quem tá em série, calcula a resistência equivalente. Era uma questão bem tranquila também, tá? Então, essa que eu separei aqui, mas tem mais questões na prova, tá? É só pra você identificar o padrão que realmente cai. Cai pra você calcular a resistência equivalente e cai pra você aplicar essa primeira lei de Ohm. Às vezes cai na forma de gráfico também. Então, é bem importante estudar essa matéria. A próxima que eu coloquei é de Química, lei de Hess. Quando você fala em Química no Enem, são 3 tipos de questões que vai cobrar conta. Estequiometria, que a gente já falou na primeira parte, né, de questões de modelos de ciência da natureza. Essa lei de Hess que a gente vai falar agora. E uma próxima que a gente vai falar que é das pilhas. Bom, essa lei de Hess aqui eu coloquei pra vocês, assim, uns passos pra você tomar cuidado quando você tá resolvendo esse tipo de questão, tá? Porque são contas, então eu não quero que você se confunda, acabe esquecendo, faz uma conta, essa resposta aqui, esquece que tinha mais passos pra fazer, tá? Então deixei ali um roteirinho, tá? Pra você prestar atenção quando você vai resolver esse tipo de questão. Ó, caiu no Enem 2015 ali, basicamente querendo saber a variação de entalpia, que é o que a lei de Hess vai pedir pra você, variação de entalpia. Caiu no Enem 2016, tá ali de novo, variação da entalpia. Qual a variação de entalpia? Enem 2017, o valor mais próximo de variação da entalpia em kJ/mol do óxido de ferro. Basicamente a mesma coisa dos outros enunciados. Enem 2018, cai todo ano, lei de Hess. Enem 2018, então, seguido tá aí, só aplicação normal, assim. Enem 2018, para falar, a energia obtida para atividade muscular em kJ é mais próxima dele. Mudou um pouquinho o enunciado, mas é a mesma coisa. É a lei de Hess. Enem 2019 cobrou também. O processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente, por quê? E tá ali os valores de entalpia, você tem que interpretar um pouco mais, tá? Então, tá sempre caindo esse tipo de questão. É muito importante. Ah, não apareceu no Enem 2021? Nada impede de aparecer no Enem 2022. Na verdade, é mais provável, quando não cobra numa prova, cobrar na próxima, tá bom? Então, é muito importante que você entenda a lei de Hess, estude, garanta que tá no seu cronograma, porque vai aparecer na sua prova. A próxima que eu coloquei aqui é a equação fundamental ondulatória. Essa equaçãozinha é clássica. Juntamente com a primeira lei de Ohm lá, essa equaçãozinha é muito importante. Te salva muitas questões se você souber. Sabe a equação? Qual que é a equação fundamental da ondulatória? Não sabe? Então você vai ter que saber. Mas eu vou contar aqui pra você. Velocidade é igual a lambda f. Velocidade da onda é igual ao comprimento da onda vezes a frequência. Muito simples, equaçãozinha assim, bem tranquila de lembrar, mas que você precisa entender o que está acontecendo. Porque dependendo o contexto ali, o que está acontecendo com a onda é uma refração, a frequência é sempre constante da onda. É uma reflexão, o que está acontecendo com as variáveis, difração. Dependendo qual propriedade muda, por exemplo, muda a frequência. Então, provavelmente a velocidade mantém constante, então vai acontecer ali com o comprimento de onda. Geralmente o que não muda é a frequência, então muda a velocidade e muda o comprimento, tá? Mas você tem que entender muito bem a relação, porque essa é uma equaçãozinha aqui. Velocidade, ela é diretamente proporcional ao comprimento e à frequência. Se um aumenta se um aumenta, então provavelmente a velocidade, por exemplo, se a frequência aumenta, a velocidade vai aumentar. Se o comprimento aumenta, a velocidade vai aumentar. Se o comprimento diminui,
a velocidade vai diminuir se manter a frequência constante, tá? Então é muito importante entender. Eu coloquei ali a equaçãozinha e vários exemplos, né? Enem 2016 tem ali para você dar uma analisada na questão, ver o que está acontecendo, né? Fala de frequência, fala de intensidade, fala de comprimentos de onda. E você simplesmente tem que entender o que está acontecendo na questão, tá? É bem legal e bem interpretativa essa questão. Enem 2018, agora você tem que calcular. Ele quer que você calcule a frequência de vibração do automóvel percebida pelo condutor quando ele passa pelo sonorizador. Geralmente, questão de onda, ele te dá alguma coisa que acontece no dia a dia, tá? Uma coisa rotineira e transporta ali na questão, no textinho, para você interpretar e resolver a conta. Aqui era só aplicar V igual a lambda F. Era bem simples essa questão. Enem 2018. Enem 2020 também cobrou e ele quer saber o que? A frequência de ressonância será medida, qual será a frequência de ressonância medida, tá? Então, muito importante você saber. Enem 2021, temos duas questões do Enem 2021 aqui, tá? A questão 99, que era bem mais tranquila, fala de velocidade, fala de tempo, e ele quer saber o número de batimentos cardíacos por minuto. Eu tenho muita polêmica por trás dessa questão, mas fora polêmicas, é importante você saber, dar uma interpretada na questão que cobra essa parte de ondas, tá? Como é cobrado. Varia bastante como é cobrado, mas se você entende assim, os conceitos base, você consegue resolver qualquer tipo de questão desse modelo. E o Enem 2021, ali, ó, basicamente é você a relação entre as frequências fundamentais e as velocidades de propagação. Então, tá fazendo relações entre frequências e velocidades, ali, de dois comprimentos das barrinhas. Então, é legal, é uma questão muito legal ali, que entra muito nessa equação fundamental da ondulatória. Você precisa saber o que está acontecendo, entender como aplicar, tá? Não viu ainda, não estudou ainda, não faz mal. Mas veja se no seu cronograma está previsto estudar essa parte de onda, essa parte de equação fundamental da onda, tá? Porque vai cair na sua prova, é fato. E o último tipo de questão, modelo que eu coloquei aqui, que eu já tinha dado um spoiler, é sobre pilha e eletrólise, potencial de oxidação e redução. Vocês vão notar que cai o tempo todo esse tipo de questão, tá? Eu coloquei ali um resuminho, umas formulinhas que você vai ter que lembrar. Pra você, bem simples, tá? Essas formulinhas, você vai ter que lembrar pra você resolver as questões, tá? E lá, Enem 2014. Qual das espécies apresentadas é adequada para a sua recuperação? Você tem que analisar ali o potencial de redução de cada uma dessas espécies. É importante ter uma carta da área. Enem 2015 cobrou também, agora ele deu ali as equações e fala uma equação global para você entender, tá bom? É bem legal, porque eu coloquei aqui, é bem legal, eu coloquei uma sequência de questões aqui de potencial de oxidação e redução, e vocês vão ver que varia um pouquinho do jeito que cai, mas se você entende o conceito novamente, não tem como você não saber resolver a questão, tá bom? Enem 2016, tá pedindo a conta, então você precisa lembrar da formulinha, tá? Ele quer saber quanto o número mínimo de biocélulas de acetato ligadas em série seria necessário para obter uma diferença de potencial de 4,4 volts. Vocês devem fazer aquela continha lá que eu coloquei na forma de potencial de redução. Enem 2019. Enem 2019 nós temos ali de novo o potencial de redução de várias espécies e fala qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar sua eficiência. Aí você tem que analisar o potencial de redução de cada um deles ali e identificar a resposta correta. Então você precisa entender muito bem o que está por trás desse potencial de redução, o que ele significa, tá? Quem vai ter a maior chance de reduzir, quem tem a maior chance de oxidar, tá? É muito, muito importante. Isso é em 2019, em 2021, caiu questão assim e tava ali. Essa bateria é adequada para o funcionamento de qual dispositivo eletrônico? Você teria que calcular ali a diferença de potencial, tá? E identificar ali qual dessas opções que ele te deu, porque ele te dá ali a faixa de força eletromotriz, qual deles você conseguiria ligar a partir da conta que você fez de diferença de potencial, tá? São questões assim, que cai o tempo todo, como eu disse, são esses temas que eu trouxe de naturezas agora, são temas, assim, importantíssimos, tá? Até agora que a gente já viu, todos são, né? Mas, assim, notem a frequência com que é cobrado. Aparece o tempo todo, às vezes Enem seguidos, tá? Às vezes não aparece, né, como eu disse, na aplicação normal, aparece na reaplicação. Então é muito importante que você garanta que esse tipo de conteúdo está no seu cronograma, tá? Pra você não acabar deixando passar, porque geralmente são cobrados de um jeito padrão, que muita gente vai acertar porque estudou, e daí vai ter valorizado no TRI quem acerta, né? E se você erra, você vai acabar sendo desvalorizado no TRI. Então era isso, como eu disse, a ideia dessa série de vídeos é montar o e-book para você poder revisar, assim, o ano inteiro essas questões, essas matérias que sempre caem, tá? Nos flashcards eu coloquei também, pra quê?
para que você possa estar revisando também. Então, se você se interessar por eles, vai lá ver o vídeo de flashcards, ou vai ver no meu Instagram também, tem lá uma série de histórias explicando, tá? Mas o mais importante, garanto que você vai ver isso, tá? No seu cronograma, beleza, se não tá, coloca e rever. Rever agora comigo aqui, terminou o vídeo, vou dar uma olhada nessas questões, ou vou programar pra me ver, fazer elas na semana que vem. E lembra, nota também, de revisar isso pelo menos a partir lá de setembro, tá sempre revisando essas questões, que até lá o e-book vai estar totalmente pronto, vai ter um monte de questões assim, modelo que vão cair na prova, com certeza, né? A maior parte vai cair na prova, então você precisa estar revisando, tá? Então era isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like e me segue no Instagram, @claudiamed, tá bom? Me ajudar aqui. Então, até o próximo vídeo.